Filho, eu te amo. Foi o que o milionário Marcos Antônio ouviu, estarrecido, ao abrir a porta do quarto do pequeno Felipe. Aquela voz suave, emocionada e cheia de ternura vinha da própria faxineira, que abraçava o menino com todo o amor que tinha guardado no peito. Por um instante, o tempo pareceu parar. O milionário ficou sem chão, sem entender o que estava acontecendo. Mas o que ele não sabia é que aquelas 3 palavras simples iriam mudar sua vida para sempre. Felipe, de apenas 4 anos, estava há dias trancado no quarto, debilitado por um resfriado. A babá já tinha ido embora e o silêncio dominava a casa. Até que a faxineira, sempre atenciosa, sempre delicada, subiu as escadas e entrou discretamente no quarto. Ajoelhou-se ao lado da cama, acariciou o rosto do menino e com a voz embargada sussurrou: Filho, eu te amo. Mamãe está aqui. As lágrimas escorreram de leve, mas o sorriso dela era de pura paz. Foi nesse momento que Marcos, parado na porta, viu o impossível. O amor de mãe que ele jamais imaginou presenciar ali. Chocado, ele apenas conseguiu dizer: O que significa isso? A mulher se levantou devagar, tremendo, e respondeu com o coração aberto: Senhor Marcos, eu sou a mãe dele. Eu só queria ficar por perto, vê-lo crescer, mesmo que fosse limpando o chão da casa onde ele vive. As palavras dela cortaram o ar. Marcos ficou sem reação, o olhar perdido entre a verdade e o remorso. Ele e a esposa, incapazes de ter filhos, haviam adotado Felipe anos atrás, sem saber que a mãe biológica nunca havia ido embora de verdade. Naquele instante, o homem que tinha tudo percebeu que o maior tesouro da vida estava bem diante dele: o amor puro, incondicional e silencioso de uma mãe. E pela primeira vez, Marcos entendeu que riqueza alguma se compara ao poder de um abraço verdadeiro. A noite caiu pesada sobre a mansão dos Almeida, aquela construção imponente de vidro e mármore que dominava o topo de um dos bairros mais nobres da cidade. As luzes automáticas acenderam uma a uma, revelando jardins impecáveis, uma piscina infinita e varandas que pareciam flutuar sobre o vale iluminado lá embaixo. Dentro da casa, porém, o silêncio era de um tipo diferente. Não era paz, era vazio. O tipo de silêncio que pesa nos ombros e faz a gente perceber que luxo não preenche a ausência. No segundo andar, numa suíte infantil decorada com personagens de desenho animado e móveis importados, o pequeno Felipe tossia baixinho debaixo das cobertas. Tinha só 4 anos, cabelo escuro bagunçado e olhos grandes que brilhavam mesmo com febre. A babá tinha ido embora no meio da tarde, deixando um bilhete apressado na cozinha. Emergência familiar. Volto segunda. Era sexta à noite. O menino ficaria sozinho o fim de semana inteiro, não fosse por uma presença que ninguém na casa costumava notar de verdade. Clara Nogueira tinha 32 anos, mãos calejadas e um sorriso que raramente aparecia por completo. Ela trabalhava como faxineira na mansão dos Almeida havia 3 anos. Chegava cedo, saía tarde, limpava cada canto com capricho e nunca fazia barulho. Era invisível do jeito que as pessoas ricas gostam que os empregados sejam. Mas naquela noite, enquanto passava um pano úmido na escadaria de mármore, Clara ouviu a tosse do menino ecoando pelo corredor. Parou. O peito apertou. Ela largou o balde no canto, subiu devagar os degraus e parou em frente à porta entreaberta do quarto infantil. A luz do abajur em forma de foguete iluminava o rostinho corado de febre de Felipe. Ele virou a cabecinha na direção dela e sussurrou com a voz rouca: Tia Clara, tô com sede. Ela entrou, encheu o copinho de água filtrada que ficava na mesinha de cabeceira e ajudou o menino a beber devagar. Acariciou o cabelo dele enquanto ele fechava os olhos de novo. E foi aí que as lágrimas vieram. Porque Clara não era só a faxineira. Ela era a mãe dele. Você percebeu o detalhe na mão dela? Guarda isso. 3 anos antes, Clara tinha 19 anos e um sonho meio torto de ser professora. Morava num bairro afastado, dividia um cômodo com a tia e fazia bicos de limpeza para pagar a faculdade à noite. Foi numa dessas limpezas que conheceu Leonardo, um empresário charmoso que apareceu no apartamento onde ela estava trabalhando.
Ele foi gentil, conversou, ofereceu carona. 3 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Leonardo sumiu. Bloqueou o número, mudou de cidade, apagou todos os rastros. Clara tentou seguir em frente sozinha, mas a gravidez foi difícil. Pressão alta, ameaça de parto prematuro, contas se acumulando. Quando Felipe nasceu, ela passou 2 dias olhando para aquele rostinho perfeito e se perguntando como ia conseguir dar a ele o que ele merecia. A resposta veio na forma de uma assistente social que bateu na porta do hospital. Tem um casal aqui. Eles não podem ter filhos. Estão dispostos a dar tudo para o seu bebê. Educação, saúde, futuro. Você quer que ele tenha chance? Clara segurou o filho pela última vez, beijou a testinha dele e assinou os papéis. Mas antes de entregar o menino, ela fez uma coisa. Amarrou no pulso minúsculo de Felipe uma pulseirinha de linha vermelha que a avó dela tinha feito. Era a única coisa que ela tinha para deixar. Um fio. Uma promessa silenciosa de que, de algum jeito, ela voltaria. Repara no que não é dito. Marcos Antônio Almeida era o tipo de homem que a revista de negócios chama de visionário. Aos 43 anos, tinha construído um império de tecnologia do zero. Data center, software corporativo, contratos com o governo. Dinheiro não era problema. O problema era tudo o que o dinheiro não comprava. Ele e a esposa, Helena, tentaram ter filhos durante 8 anos. Fertilização, tratamentos experimentais, promessas de clínicas europeias, nada funcionou. A adoção foi o último recurso. E Felipe chegou como um presente embrulhado em papéis jurídicos impecáveis. Marcos amava o filho, mas do jeito que homens ocupados amam. À distância, com presentes caros e promessas de mais tarde a gente brinca. Helena era ainda mais distante. Depois que Felipe completou 2 anos, ela começou a viajar sozinha. Paris, Dubai, Miami. Sempre uma desculpa sobre spa, conferência, amiga doente. A verdade é que Helena nunca tinha realmente querido ser mãe. Ela queria a imagem de ser mãe. A foto de Natal, o post no Instagram, a sensação de família completa. Mas a rotina, as noites mal dormidas, a entrega real, isso ela delegava. Primeiro para as babás, depois, sem perceber, para Clara. Clara começou a trabalhar na mansão 3 meses depois que Felipe completou 1 ano. Foi num dia de chuva. Ela tinha visto o anúncio de vaga numa plaquinha na padaria do bairro. Precisa-se de faxineira, casa grande, pagamento semanal. Ela ligou, fez a entrevista por telefone com a administradora da casa e foi contratada no mesmo dia. Quando entrou na mansão pela primeira vez, o chão de mármore brilhou sob seus pés como gelo. Tudo era imenso, limpo, frio. E então ela ouviu, do 2º andar, um choro de bebê. O coração dela travou. Subiu devagar, como se estivesse sendo puxada por um fio invisível, e viu a babá embalando um menininho de cabelo escuro. Ela quase desmaiou, porque no pulso dele, desbotada, mas ainda ali, estava a pulseirinha vermelha, a mesma que ela tinha amarrado 3 anos antes. Felipe era o filho dela. O menino que ela tinha entregue para adoção estava ali, a poucos metros, sendo criado pelo casal que tinha tudo o que ela nunca teve. Clara agarrou a parede para não cair. Respirou fundo, desceu de volta para a cozinha e limpou o chão com as mãos tremendo. Naquela noite, sozinha no ônibus de volta para casa, ela tomou uma decisão. Ia ficar perto dele, mesmo que fosse limpando o chão, mesmo que nunca pudesse dizer a verdade. Ela ia estar ali. É aqui que tudo muda. Os meses viraram anos. Clara observava Felipe crescer de longe. Via os primeiros passos, as primeiras palavras, os desenhos que ele fazia e deixava espalhados pela casa. Ela guardava alguns. Escondia embaixo do colchão no quartinho de empregada onde dormia 3 noites por semana. Quando a babá saía mais cedo ou esquecia de dar banho no menino, Clara aparecia. Sempre discreta. Sempre com desculpa. Deixa que eu levo ele pro banho, senhora Helena. A senhora deve estar cansada. Helena agradecia sem olhar nos olhos.
Marcos mal notava. E Felipe? Felipe começou a sorrir quando via Clara. Chamava ela de tia. Pedia para ela contar história na hora de dormir. Clara contava. Inventava príncipes e castelos, mas sempre colocava uma mãe guerreira no meio da história. Uma mãe que nunca desistia. Uma mãe que voltava. Você escolheria perdão ou prova? Na véspera daquele fim de semana fatídico, Helena saiu para mais uma viagem. Milão, dessa vez, desfile de moda. Marcos estava mergulhado num projeto de expansão da empresa e mal levantou os olhos quando a esposa saiu. A babá, Joana, era eficiente, mas fria. Cuidava de Felipe como quem administra uma tarefa. Comida no horário, banho no horário, cama no horário. Carinho? Isso não estava no contrato. Mas, na sexta de manhã, Joana recebeu uma ligação. A mãe dela tinha caído e quebrado o quadril. Ela fez as malas correndo, deixou o bilhete e foi embora. Felipe ficou sozinho na casa gigante com o pai trancado no escritório. E Clara, limpando os cômodos vazios. Quando a noite caiu e Clara ouviu a tosse do menino, ela subiu sem pensar duas vezes. Deu água, ajeitou o cobertor, verificou a temperatura. Felipe estava com febre. Ela desceu, preparou um chá morno de camomila com mel. Voltou e fez o menino beber aos poucos. Marcos continuava no escritório, fone de ouvido na cabeça, reunião virtual acesa na tela. Ele não sabia de nada. Clara ficou ali, sentada na beirada da cama, segurando a mãozinha quente de Felipe até ele adormecer. E então, sem conseguir segurar mais, ela sussurrou: "Filho, eu te amo." As palavras saíram antes que ela pudesse impedir. "Mamãe está aqui." Ela beijou a testa dele e deixou as lágrimas caírem. Foi o abraço que ela tinha segurado por 3 anos inteiros. A parte forte vem agora. Marcos terminou a reunião quase meia-noite. Estava exausto, a cabeça latejando. Foi até a cozinha pegar água e viu luz acesa no segundo andar. Franziu a testa. Helena não estava. A babá tinha ido embora. Quem estava lá em cima? Subiu devagar, silencioso, sobre o carpete grosso do corredor. A porta do quarto de Felipe estava entreaberta. Ele se aproximou e ouviu a voz, baixa, embargada, mas clara. "Mamãe está aqui, meu amor." Sempre esteve. Marcos empurrou a porta de vez e viu Clara ajoelhada ao lado da cama do filho, segurando a mão do menino adormecido, o rosto molhado de lágrimas. Ela levantou os olhos e viu Marcos parado ali, petrificado. O tempo congelou. O ar ficou denso. Marcos abriu a boca, mas nenhum som saiu. Clara se levantou devagar, limpou o rosto com as costas da mão e esperou. Esperou ele gritar, xingar, mandar embora, mas ele só conseguiu sussurrar: "O que você acabou de dizer?" Clara respirou fundo. Não tinha mais volta. "Eu disse que sou a mãe dele, a mãe biológica. Eu sou a mulher que entregou Felipe para adoção há 3 anos. Marcos cambaleou. Segurou o batente da porta. Você é a mãe dele?" A voz dele era um fio. Clara acenou com a cabeça. "Eu tinha 19 anos. Estava sozinha, sem condições. A assistente social me disse que vocês dariam tudo para ele. E deram. Eu só queria ficar perto. Ver ele crescer, mesmo que fosse de longe." Marcos sentou no chão, as costas contra a parede, a cabeça entre as mãos. "Por que você não disse antes?" Clara se ajoelhou na frente dele. "Porque eu não tinha direito. Eu assinei os papéis, eu escolhi isso. Mas o coração de mãe, Senhor Marcos, ele não assina papel nenhum. Ele só ama. E eu nunca consegui parar." Marcos levantou os olhos vermelhos. A pulseira. Clara puxou a manga da blusa e mostrou o pulso. Lá, gasta mas intacta, estava outra pulseirinha vermelha idêntica. Minha avó fez 2. Uma para ele, outra para mim. Ela dizia que enquanto a gente usasse, estaríamos conectados. Eu sei que parece bobagem, mas... Marcos levantou devagar. Entrou no quarto, pegou o braço adormecido de Felipe e viu. A linha vermelha desbotada, quase caindo, mas ainda amarrada. Ele sentou na beirada da cama e começou a chorar. Chorou como não chorava desde a adolescência.
Chorou pelo filho que tinha tudo e ainda assim crescia sozinho. Chorou pela mulher que limpava o chão e amava mais do que ele jamais tinha percebido. Chorou por si mesmo, pelo homem que tinha construído um império e esquecido de construir um lar. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Clara ficou ali, em pé, sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, Marcos limpou o rosto e olhou para ela. Você cuidou dele esse tempo todo. Você ficou, mesmo sem ser vista, mesmo sem ser reconhecida. Clara baixou os olhos. Eu sou mãe dele, senhor Marcos. Não importa o que os papéis digam, o coração não esquece. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou: o que você quer? Clara ergueu o olhar, surpresa. Eu não quero nada. Eu só queria que ele soubesse um dia que foi amado. Sempre. Desde o primeiro segundo. Marcos assentiu devagar. E se eu te der a chance de ser mãe de verdade? Não escondida. Não como faxineira, como mãe mesmo. Clara congelou. O senhor tá falando sério? Marcos se levantou. Helena não volta mais. Ela me mandou uma mensagem ontem. Quer o divórcio? Já tem outro cara. Já tem outra vida. Ela nunca quis ser mãe de verdade. Mas você sempre foi. Clara começou a tremer. Eu não tenho dinheiro. Não tenho estudo. Não tenho nada que uma mãe de um menino como Felipe deveria ter. Marcos deu um passo à frente. Você tem o único que importa. Você tem amor. E isso, Clara, isso eu não consigo comprar. Eu tentei. Durante 4 anos, tentei comprar atenção, carinho, presença. E falhei. Mas você deu de graça, todos os dias, sem pedir nada em troca. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas a vida real não é feita só de decisões emocionais tomadas no meio da noite. Na manhã seguinte, Marcos acordou com a clareza fria da realidade. Ele chamou o advogado da família, Dr. Mena, um homem de 50 e poucos anos, terno impecável e ética duvidosa. Marcos, você enlouqueceu. Essa mulher pode estar te aplicando um golpe. Ela trabalha na sua casa há 3 anos e só agora resolve dizer que é a mãe biológica. Isso cheira a extorsão. Marcos balançou a cabeça. Eu vi a pulseira. Eu vi o jeito que meu filho olha para ela. Não é golpe. Doutor, Mena cruzou os braços. Ainda assim, legalmente, ela abriu mão de todos os direitos. Se você der qualquer espaço oficial para ela, vai abrir precedente para um processo de guarda. Ela pode te processar, pode pedir pensão retroativa, pode destruir sua reputação. Imagina a manchete. Milionário descobre que empregada é mãe biológica do filho adotivo. A imprensa vai ter um banquete. Marcos ficou em silêncio. O medo começou a rastejar. E se Dr. Mena estivesse certo? E se Clara realmente estivesse jogando um jogo longo? E se tudo aquilo fosse manipulação? Nos dias seguintes, Marcos começou a observar Clara de outro jeito. Reparou que ela nunca pedia nada, nunca insinuava, nunca cobrava. Mas Dr. Mena plantou a semente da desconfiança, e desconfiança cresce rápido em solo fértil. Marcos contratou um investigador particular. Pediu para rastrear a vida de Clara dos últimos 10 anos. 2 semanas depois, o relatório chegou. Clara Nogueira. Nascida em família pobre, pai ausente, mãe falecida quando ela tinha 12 anos, criada pela tia. Engravidou aos 19 de um homem que sumiu. Entregou o bebê para adoção. Trabalhou em 5 casas diferentes nos últimos 3 anos. Nenhuma reclamação. Nenhuma dívida suspeita. Nenhum processo. Nada. O investigador anexou uma nota. Ela é limpa, mais do que isso. Ela é invisível. Esse tipo de gente não causa problema porque não tem onde se apoiar para causar. Marcos leu o relatório 3 vezes e sentiu vergonha. Vergonha de ter duvidado. Vergonha de ter deixado o medo falar mais alto que o coração. Mas o estrago já estava feito. Clara percebeu a mudança. Marcos ficou distante. Não falava mais com ela. Desviava o olhar quando cruzavam no corredor. Ela entendeu. Ele tinha se arrependido. Tinha percebido o risco. Tinha escolhido a segurança. Clara não o julgou. Ela sabia como o mundo funcionava.
Pessoas como ela não ganhavam finais felizes. Pessoas como ela limpavam o chão onde os finais felizes aconteciam para outras pessoas. Então ela voltou a ser invisível. Voltou a cuidar de Felipe só quando ninguém via. Voltou a guardar os desenhos escondidos. Voltou a chorar sozinha no ônibus. Até que uma noite, 3 semanas depois daquela conversa, Felipe acordou no meio da madrugada gritando: pesadelo. Marcos correu para o quarto, mas o menino não se acalmava. Chorava, gritava, pedia à mãe: eu quero minha mãe! Eu quero minha mãe! Marcos tentou abraçar, mas Felipe empurrou. Não é você. Eu quero a tia Clara. Eu quero a minha mãe de verdade. As palavras perfuraram o peito de Marcos como vidro. Ele ficou ali, ajoelhado ao lado da cama, vendo o filho se debater, e entendeu. Ele não era o pai que Felipe precisava. Ele era o pai que Felipe tinha. Mas Clara? Clara era a mãe que Felipe escolhia, todos os dias, sem saber. Marcos desceu as escadas correndo. Clara estava no quartinho de empregada, deitada mas acordada. Ela sempre ficava acordada quando Felipe não estava bem. Marcos bateu na porta. Ela abriu, assustada. Ele está pedindo por você. Ele está chamando você de mãe. Clara correu escada acima, entrou no quarto, se ajoelhou ao lado da cama e abraçou Felipe. O menino se agarrou nela como quem se agarra num salva-vidas em mar aberto. Mamãe, eu tive um sonho ruim. Clara embalou ele, cantou baixinho uma cantiga que a avó dela cantava, e Felipe foi se acalmando aos poucos. Marcos assistiu tudo da porta e tomou a decisão final. Não porque era bonita, não porque era fácil, mas porque era certa. Na manhã seguinte, Marcos chamou Clara para conversar na sala. Ela entrou com o coração disparado, esperando a demissão. Mas Marcos estava diferente. Tinha uma pasta na mão. Clara, eu passei as últimas semanas com medo. Medo de ser enganado, medo de perder meu filho, medo de ser julgado. E esse medo quase me fez cometer o erro mais burro da minha vida. Ele abriu a pasta e tirou um documento. Eu conversei com meu advogado. O Dr. Mena disse que isso era loucura, mas eu demiti ele. Contratei outro. Um que entende que família não é só biologia ou papel. Família é escolha. E Felipe já escolheu você. Todos os dias ele escolhe você. Clara estava tremendo. Senhor Marcos, eu não entendo. Ele estendeu o papel. Esse é um acordo de guarda compartilhada. Você e eu. Eu cuido da parte financeira, da educação formal, do futuro material dele. Você cuida do que eu nunca consegui cuidar, do coração dele. Você vai morar aqui, não como empregada, como mãe. A gente divide as decisões, a gente cria ele junto. E quando ele tiver idade para entender, a gente conta a verdade. Clara pegou o papel com as mãos tremendo. Leu uma vez. Leu 2. Começou a chorar. Por que o senhor está fazendo isso? Marcos sorriu. E era um sorriso triste, mas honesto. Porque eu percebi uma coisa. Eu posso dar para o Felipe tudo o que o dinheiro compra, mas você dá para ele tudo o que o dinheiro não consegue nem encostar. E no final das contas, Clara, é isso que importa. Não o que eu posso comprar, mas o que você consegue dar sem custar nada. Clara assinou o papel ali mesmo, com o rosto molhado de lágrimas. E pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu que podia respirar de verdade. Repara no que não é dito. Os meses seguintes foram de adaptação. Helena assinou o divórcio sem questionar. Levou metade dos bens, deixou Felipe sem olhar para trás e sumiu em algum lugar da Europa com um novo namorado. Felipe, aos poucos, começou a chamar Clara de Mãe Clara. No começo, ele não entendia direito, mas entendia o suficiente. Entendia que ela estava ali, sempre. Entendia que quando ele acordava com pesadelo, era ela que corria. Entendia que quando ele caía no parque, era ela que limpava o joelho e soprava para doer menos. Marcos aprendeu a dividir. Aprendeu a perguntar para Clara antes de tomar decisões. Aprendeu a ver o filho pelos olhos de quem ama sem esperar nada em troca. E Clara? Clara aprendeu que ser mãe não é só gerar, é estar, é permanecer, é escolher todos os dias ser a pessoa que fica. 1 ano depois, numa tarde de domingo, Felipe estava brincando no jardim.
Marcos e Clara estavam sentados na varanda, tomando café e vendo o menino correr atrás de borboletas. Felipe parou de repente, virou e gritou: "Mãe Clara! Pai! Vem ver!" Os dois foram. Felipe tinha encontrado uma joaninha pousada numa folha. Os olhos dele brilhavam. "Olha, a professora disse que joaninha dá sorte." Clara se ajoelhou ao lado dele. "Dá mesmo, meu amor. E sabe por quê? Porque ela é pequenininha, mas nunca desiste. Ela voa, cai, levanta e voa de novo." Felipe olhou para ela com aquele jeito sério que criança tem quando está processando algo grande. "Que nem você, né, mãe? Você nunca desistiu de mim." Clara sentiu o peito apertar. Marcos, ao lado, colocou a mão no ombro dela. "Que nem ela, filho. Que nem ela." Naquela noite, depois que Felipe dormiu, Clara subiu no quarto dele e ficou ali, como sempre fazia, vendo o peito pequeno subir e descer. A pulseirinha vermelha, que ela tinha substituído por uma nova, mas igual, brilhava no pulso dele. Ela tocou de leve na própria pulseira e sussurrou: "Obrigada, avó. A senhora estava certa. A gente nunca se soltou." Fechou os olhos e orou. Não pediu nada. Só agradeceu. Agradeceu pelos 3 anos duros. Agradeceu pela coragem de ficar. Agradeceu pelo filho que dormia ali, seguro, amado, completo. Quando a dignidade é pisada, a fé vira abrigo. Mas abrigo não é esconderijo, é força para levantar. 2 anos se passaram. Felipe tinha 6 anos e começava a fazer perguntas mais difíceis. "Mãe Clara, por que eu te chamo de Mãe Clara e não só de mãe?" A hora da verdade tinha chegado. Marcos e Clara se sentaram com ele numa tarde de sábado. Levaram ele para o jardim, para o lugar onde ele gostava de brincar. Marcos começou: "Felipe, você sabe que existem vários jeitos de amar, né?" Felipe acenou com a cabeça. "Eu sei. Que nem eu amo você e amo a mãe Clara. Mas é diferente." Marcos sorriu. "Isso mesmo. E sabe, filho, a mãe Clara é sua mãe de um jeito muito especial. Ela é sua mãe de coração e também sua mãe que te colocou no mundo." Felipe franziu a testa. "Como assim?" Clara tomou a palavra. Sua voz estava firme, mas os olhos brilhavam. "Felipe, quando você nasceu, eu era muito jovem e não tinha como cuidar de você do jeito que você merecia. Então eu pedi ajuda. E o seu pai, que é um homem bom, disse que ia te dar um lar, uma família, tudo o que você precisava. Eu assinei um papel dizendo que ele podia ser seu pai, mas o meu coração nunca assinou nada. Ele continuou sendo seu. Sempre." Felipe ficou quieto, processando. Depois perguntou: "Você me deu para ele porque não me amava?" A pergunta quebrou Clara, mas ela respirou fundo. "Não, meu filho, foi o contrário. Eu te dei para ele porque te amava demais, porque eu queria que você tivesse tudo. E depois, eu encontrei um jeito de ficar perto. Trabalhei aqui na casa, limpava, cozinhava, cuidava de você quando ninguém via, até que seu pai descobriu. E ele foi muito generoso. Ele me deixou ser sua mãe de verdade." Felipe olhou para o pai. "Você deixou?" Marcos acenou. "Deixei, porque percebi que ela te ama de um jeito que eu tô aprendendo a amar. E porque eu queria que você tivesse o que há de melhor dos 2 mundos, o meu cuidado e o amor dela." Felipe pensou por um longo minuto. Depois levantou, abraçou Clara e disse: "Obrigado por não ter ido embora de verdade." Clara desabou, abraçou o filho e chorou tudo o que tinha segurado. Marcos se juntou ao abraço. E ali, no jardim daquela mansão enorme e fria, uma família de verdade nasceu. Não perfeita, mas real. Não tradicional, mas verdadeira. Os anos continuaram passando. Felipe cresceu sabendo a verdade. Cresceu sabendo que foi amado 2 vezes, uma ao ser gerado e outra ao ser escolhido. Cresceu vendo o pai aprender a ser presente e a mãe nunca desistir. E quando tinha 10 anos, numa noite antes de dormir, ele perguntou: "Mãe Clara, você acha que Deus planejou isso tudo?" Clara, sentada na beirada da cama, sorriu. "Eu acho que Deus não faz as coisas do jeito que a gente espera, mas Ele sempre faz do jeito certo. Às vezes a gente passa por coisas muito difíceis para chegar no lugar onde a gente sempre deveria estar." Felipe acenou.
Tipo você limpando o chão até virar minha mãe de novo? Clara riu baixinho. Exatamente. Tipo eu limpando o chão até virar sua mãe de novo. E foi assim. Simples. Sem milagres espalhafatosos. Sem reviravoltas impossíveis. Apenas uma mulher que amou além do possível. Um homem que aprendeu a ver além do óbvio. E uma criança que ganhou o melhor dos dois mundos. A pulseirinha vermelha continuou no pulso de Felipe até ele completar 12 anos. Num dia, ele tirou e guardou numa caixinha. Não porque não importava mais, mas porque agora ele sabia. O fio vermelho nunca precisou estar amarrado. Ele sempre esteve no coração. Qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? Hoje, Felipe tem 15 anos. Estuda num colégio particular, joga futebol aos sábados e toca violão que a mãe Clara deu de presente. Quando alguém pergunta sobre a família dele, ele diz: "Tenho um pai que me ensinou a construir e uma mãe que me ensinou a amar. Os dois me salvaram do jeito deles." Clara continua morando na mansão, não como faxineira, como mãe, educadora e coração da casa. Marcos nunca se casou de novo. Aprendeu que família não se compra no altar. Família se constrói no dia a dia, com escolhas pequenas e grandes, com abraços e conversas, com presença e paciência. E às vezes, quando Felipe vai dormir, Clara sobe, fica ali na porta do quarto, observando o filho que ela nunca deixou de ser mãe. E sussurra baixinho, só pra ela mesma: "Eu voltei, meu amor. Como prometi, eu voltei." A mansão continua no topo do bairro nobre. As luzes automáticas ainda acendem ao anoitecer. Mas o silêncio mudou. Não é mais vazio, é paz. O tipo de paz que só existe onde tem amor de verdade. E na parede da sala, numa moldura simples, tem uma foto. Clara, Marcos e Felipe, abraçados no jardim. A Joaninha que Felipe encontrou anos atrás, eternizada num clique. Embaixo, uma frase escrita pela própria Clara: "Família é quem fica. Sempre." Se essa história te tocou, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje, porque tem gente desistindo do que mais importa só porque a estrada tá difícil. Mas lembra, a estrada difícil quase sempre leva pro lugar certo. Não corre do medo, atravessa com passos pequenos. E se precisar de força para dar o próximo passo, lembra dessa história. Lembra que amor verdadeiro não some. Ele só espera a hora certa de se mostrar. Qual promessa te segurou aqui? Escreve nos comentários e fortalece alguém. Porque fé não apaga a dor, mas dá direção. E direção é tudo o que a gente precisa para não se perder no meio do caminho. Fica com Deus. E lembra, você não tá sozinho. Nunca esteve. Verdadeiro. Tem dias em que a fé vacila e a gente só enxerga o pior cenário. Mas lembra, coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. Hoje, nessa história, um detalhe que ninguém viu muda tudo. Se você já pensou em desistir de algo que te arranca pedaços, fica comigo até o fim. Me diz, qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Porque o que você vai ver agora começa com uma renúncia impossível e termina com um abraço que ninguém esperava. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos e respira fundo, porque essa história vai te mostrar que fé não apaga a dor, mas dá direção. A cada minuto, uma pista aponta para a saída que ninguém esperava. Fica até a última cena e escolhe comigo: medo ou confiança? A noite caiu pesada sobre a mansão dos Almeida, aquela construção imponente de vidro e mármore que dominava o topo de um dos bairros mais nobres da cidade. As luzes automáticas acenderam uma a uma, revelando jardins impecáveis e uma piscina infinita. Dentro da casa, porém, o silêncio era de um tipo diferente. Não era paz, era vazio. O tipo de silêncio que pesa nos ombros e faz a gente perceber que luxo não preenche a ausência. No segundo andar, numa suíte infantil decorada com personagens de desenho animado, o pequeno Felipe tossia baixinho debaixo das cobertas. Tinha só 4 anos, cabelo escuro bagunçado e olhos grandes que brilhavam mesmo com febre. A babá tinha ido embora no meio da tarde
deixando um bilhete apressado. Emergência familiar. Volto segunda. Era sexta à noite. O menino ficaria sozinho o fim de semana inteiro, não fosse por uma presença que ninguém na casa costumava notar de verdade. Clara Nogueira tinha 32 anos, mãos calejadas e um sorriso que raramente aparecia por completo. Ela trabalhava como faxineira na mansão dos Almeida havia 3 anos. Chegava cedo, saía tarde, limpava cada canto com capricho e nunca fazia barulho. Era invisível do jeito que as pessoas ricas gostam que os empregados sejam. Mas naquela noite, enquanto passava um pano úmido na escadaria de mármore, Clara ouviu a tosse do menino ecoando pelo corredor. Parou. O peito apertou. Ela largou o balde, subiu devagar os degraus e parou em frente à porta entreaberta do quarto infantil. A luz do abajur iluminava o rostinho corado de febre de Felipe. Ele virou a cabecinha e sussurrou com a voz rouca: "Tia Clara, tô com sede." Ela entrou, encheu o copinho de água e ajudou o menino a beber devagar. Acariciou o cabelo dele enquanto ele fechava os olhos de novo. E foi aí que as lágrimas vieram. Porque Clara não era só a faxineira. Ela era a mãe dele. Você percebeu o detalhe na mão dela? Guarda isso. 3 anos antes, Clara tinha 19 anos e um sonho meio torto de ser professora. Morava num bairro afastado, dividia um cômodo com a tia e fazia bicos de limpeza para pagar a faculdade à noite. Foi numa dessas limpezas que conheceu Leonardo, um empresário charmoso que apareceu no apartamento onde ela estava trabalhando. Ele foi gentil, conversou, ofereceu carona. 3 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Leonardo sumiu. Bloqueou o número, mudou de cidade, apagou todos os rastros. Clara tentou seguir em frente sozinha, mas a gravidez foi difícil. Pressão alta, ameaça de parto prematuro. Contas se acumulando. Quando Felipe nasceu, ela passou 2 dias olhando para aquele rostinho perfeito e se perguntando como ia conseguir dar a ele o que ele merecia. A resposta veio na forma de uma assistente social que bateu na porta do hospital. "Tem um casal aqui. Eles não podem ter filhos. Estão dispostos a dar tudo para o seu bebê. Educação, saúde, futuro. Você quer que ele tenha chance?" Clara segurou o filho pela última vez, beijou a testinha dele e assinou os papéis. Mas antes de entregar o menino, ela fez uma coisa. Amarrou no pulso minúsculo de Felipe uma pulseirinha de linha vermelha que a avó dela tinha feito. Era a única coisa que ela tinha para deixar. Um fio, uma promessa silenciosa de que, de algum jeito, ela voltaria. Repara no que não é dito. Marcos Antônio Almeida era o tipo de homem que a revista de negócios chama de visionário. Aos 43 anos, tinha construído um império de tecnologia do zero. Dinheiro não era problema. O problema era tudo o que o dinheiro não comprava. Ele e a esposa, Helena, tentaram ter filhos durante 8 anos. Fertilização, tratamentos experimentais, promessas de clínicas europeias. Nada funcionou. A adoção foi o último recurso e Felipe chegou como um presente embrulhado em papéis jurídicos impecáveis. Marcos amava o filho, mas do jeito que homens ocupados amam, à distância, com presentes caros e promessas de mais tarde a gente brinca. Helena era ainda mais distante. Depois que Felipe completou 2 anos, ela começou a viajar sozinha. Paris, Dubai, Miami. A verdade é que Helena nunca tinha realmente querido ser mãe. Ela queria a imagem de ser mãe, a foto de Natal, o post no Instagram, a sensação de família completa. Mas a rotina, isso ela delegava. Primeiro para as babás, depois, sem perceber, para Clara. Clara começou a trabalhar na mansão 3 meses depois que Felipe completou 1 ano. Ela tinha visto o anúncio de vaga numa plaquinha na padaria do bairro. Ligou, fez a entrevista por telefone e foi contratada no mesmo dia. Quando entrou na mansão pela primeira vez, o chão de mármore brilhou sob seus pés como gelo. E então ela ouviu, do 2º andar, um choro de bebê. O coração dela travou. Subiu devagar e viu a babá embalando um menininho de cabelo escuro. Ela quase desmaiou, porque no pulso dele, desbotada mas ainda ali,
estava a pulseirinha vermelha, a mesma que ela tinha amarrado 3 anos antes. Felipe era o filho dela. O menino que ela tinha entregue para adoção estava ali, a poucos metros, sendo criado pelo casal que tinha tudo o que ela nunca teve. Clara agarrou a parede para não cair. Respirou fundo, desceu de volta para a cozinha e limpou o chão com as mãos tremendo. Naquela noite, sozinha no ônibus de volta para casa, ela tomou uma decisão. Ia ficar perto dele, mesmo que fosse limpando o chão. Mesmo que nunca pudesse dizer a verdade. Ela ia estar ali. É aqui que tudo muda. Os meses viraram anos. Clara observava Felipe crescer de longe. Via os primeiros passos, as primeiras palavras, os desenhos que ele fazia e deixava espalhados pela casa. Ela guardava alguns. Escondia embaixo do colchão no quartinho de empregada, onde dormia 3 noites por semana. Quando a babá saía mais cedo, ou esquecia de dar banho no menino, Clara aparecia, sempre discreta, sempre com desculpa. Deixa que eu levo ele pro banho, senhora Helena. Helena agradecia sem olhar nos olhos. Marcos mal notava. E Felipe? Felipe começou a sorrir quando via Clara. Chamava ela de tia. Pedia para ela contar história na hora de dormir. Clara contava. Inventava príncipes e castelos, mas sempre colocava uma mãe guerreira no meio da história. Uma mãe que nunca desistia. Uma mãe que voltava. Você escolheria perdão ou prova? Na véspera daquele fim de semana fatídico, Helena saiu para mais uma viagem. Milão, dessa vez. Desfile de moda. Marcos estava mergulhado num projeto de expansão e mal levantou os olhos quando a esposa saiu. A babá, Joana, era eficiente, mas fria. Cuidava de Felipe como quem administra uma tarefa. Comida no horário, banho no horário, cama no horário. Carinho? Isso não estava no contrato. Mas na sexta de manhã, Joana recebeu uma ligação. A mãe dela tinha caído e quebrado o quadril. Ela fez as malas correndo, deixou o bilhete e foi embora. Felipe ficou sozinho na casa gigante, com o pai trancado no escritório e Clara limpando os cômodos vazios. Quando a noite caiu e Clara ouviu a tosse do menino, ela subiu sem pensar 2 vezes. Deu água, ajeitou o cobertor, verificou a temperatura. Felipe estava com febre. Ela desceu, preparou um chá morno de camomila com mel, voltou e fez o menino beber aos poucos. Marcos continuava no escritório, fone de ouvido na cabeça, reunião virtual acesa na tela. Ele não sabia de nada. Clara ficou ali, sentada na beirada da cama, segurando a mãozinha quente de Felipe até ele adormecer. E então, sem conseguir segurar mais, ela sussurrou: "Filho, eu te amo." As palavras saíram antes que ela pudesse impedir. "Mamãe está aqui." Ela beijou a testa dele e deixou as lágrimas caírem. Foi o abraço que ela tinha segurado por 3 anos inteiros. A parte forte vem agora. Marcos terminou a reunião quase meia-noite. Estava exausto, a cabeça latejando. Foi até a cozinha pegar água e viu luz acesa no 2º andar. Franziu a testa. Helena não estava. A babá tinha ido embora. Quem estava lá em cima? Subiu devagar, silencioso sobre o carpete grosso do corredor. A porta do quarto de Felipe estava entreaberta. Ele se aproximou e ouviu a voz. Baixa, embargada, mas clara. "Mamãe está aqui, meu amor." Sempre esteve. Marcos empurrou a porta de vez e viu Clara ajoelhada ao lado da cama do filho, segurando a mão do menino adormecido, o rosto molhado de lágrimas. Ela levantou os olhos e viu Marcos parado ali, petrificado. O tempo congelou. O ar ficou denso. Marcos abriu a boca, mas nenhum som saiu. Clara se levantou devagar, limpou o rosto com as costas da mão e esperou. Esperou ele gritar, xingar, mandar embora, mas ele só conseguiu sussurrar: "O que você acabou de dizer?" Clara respirou fundo. Não tinha mais volta. "Eu disse que sou a mãe dele, a mãe biológica. Eu sou a mulher que entregou Felipe para adoção há 3 anos. Marcos cambaleou. Segurou o batente da porta. Você é a mãe dele?" A voz dele era um fio. Clara acenou com a cabeça. "Eu tinha 19 anos, estava sozinha.
sem condições. A assistente social me disse que vocês dariam tudo para ele. E deram. Eu só queria ficar perto, ver ele crescer. Mesmo que fosse de longe. Marcos sentou no chão, as costas contra a parede, a cabeça entre as mãos. Por que você não disse antes? Clara se ajoelhou na frente dele. Porque eu não tinha direito. Eu assinei os papéis. Eu escolhi isso. Mas o coração de mãe, Sr. Marcos, ele não assina papel nenhum. Ele só ama. E eu nunca consegui parar. Marcos levantou os olhos vermelhos. A pulseira. Clara puxou a manga da blusa e mostrou o pulso. Lá, gasta mas intacta, estava outra pulseirinha vermelha idêntica. Minha avó fez duas. Uma para ele, outra para mim. Ela dizia que enquanto a gente usasse, estaríamos conectados. Eu sei que parece bobagem, mas... Marcos levantou devagar, entrou no quarto, pegou o braço adormecido de Felipe e viu. A linha vermelha desbotada, quase caindo, mas ainda amarrada. Ele sentou na beirada da cama e começou a chorar. Chorou como não chorava desde a adolescência. Chorou pelo filho que tinha tudo e ainda assim crescia sozinho. Chorou pela mulher que limpava o chão e amava mais do que ele jamais tinha percebido. Chorou por si mesmo, pelo homem que tinha construído um império e esquecido de construir um lar. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Clara ficou ali, em pé, sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, Marcos limpou o rosto e olhou para ela. Você cuidou dele esse tempo todo. Você ficou, mesmo sem ser vista, mesmo sem ser reconhecida. Clara baixou os olhos. Eu sou mãe dele, Sr. Marcos. Não importa o que os papéis digam. O coração não esquece. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou: o que você quer? Clara ergueu o olhar, surpresa. Eu não quero nada. Eu só queria que ele soubesse um dia que foi amado. Sempre. Desde o primeiro segundo. Marcos assentiu devagar. E se eu te der a chance de ser mãe de verdade? Não escondida. Não como faxineira. Como mãe mesmo. Clara congelou. O senhor tá falando sério? Marcos se levantou. Helena não volta mais. Ela me mandou uma mensagem ontem. Quer o divórcio? Já tem outro cara. Já tem outra vida. Ela nunca quis ser mãe de verdade. Mas você sempre foi. Clara começou a tremer. Eu não tenho dinheiro. Não tenho estudo. Não tenho nada que uma mãe de um menino como Felipe deveria ter. Marcos deu um passo à frente. Você tem o único que importa. Você tem amor. E isso, Clara, isso eu não consigo comprar. Eu tentei. Durante 4 anos tentei comprar atenção, carinho, presença. E falhei. Mas você deu de graça. Todos os dias. Sem pedir nada em troca. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas a vida real não é feita só de decisões emocionais tomadas no meio da noite. Na manhã seguinte, Marcos acordou com a clareza fria da realidade. Ele chamou o advogado da família, Dr. Mena, um homem de 50 e poucos anos, terno impecável e ética duvidosa. Marcos, você enlouqueceu? Essa mulher pode estar te aplicando um golpe. Ela trabalha na sua casa há 3 anos e só agora resolve dizer que é a mãe biológica? Isso cheira a extorsão. Marcos balançou a cabeça. Eu vi a pulseira. Eu vi o jeito que meu filho olha para ela. Não é golpe. Dr. Mena cruzou os braços. Ainda assim, legalmente, ela abriu mão de todos os direitos. Se você der qualquer espaço oficial para ela, vai abrir precedente. Ela pode te processar, pode pedir pensão retroativa, pode destruir sua reputação. Imagina a manchete. Milionário descobre que a empregada é mãe biológica do filho adotivo. A imprensa vai ter um banquete. Marcos ficou em silêncio. O medo começou a rastejar. E se Dr. Mena estivesse certo? E se Clara realmente estivesse jogando um jogo longo? Nos dias seguintes, Marcos começou a observar Clara de outro jeito. Reparou que ela nunca pedia nada. Nunca insinuava. Nunca cobrava. Mas Dr. Mena plantou a semente da desconfiança, e desconfiança cresce rápido em solo fértil. Marcos contratou um investigador particular. Pediu para rastrear a vida de Clara dos últimos 10 anos. 2 semanas depois, o relatório chegou.
Clara Nogueira. Nascida em família pobre. Pai ausente. Mãe falecida quando ela tinha 12 anos. Criada pela tia. Engravidou aos 19 de um homem que sumiu. Entregou o bebê para adoção. Trabalhou em 5 casas diferentes nos últimos 3 anos. Nenhuma reclamação. Nenhuma dívida suspeita. Nenhum processo. Nada. O investigador anexou uma nota. Ela é limpa. Mais do que isso, ela é invisível. Esse tipo de gente não causa problema porque não tem onde se apoiar para causar. Marcos leu o relatório 3 vezes e sentiu vergonha. Vergonha de ter duvidado. Vergonha de ter deixado o medo falar mais alto que o coração. Mas o estrago já estava feito. Clara percebeu a mudança. Marcos ficou distante. Não falava mais com ela. Desviava o olhar quando cruzavam no corredor. Ela entendeu. Ele tinha se arrependido. Tinha percebido o risco. Tinha escolhido a segurança. Clara não o julgou. Ela sabia como o mundo funcionava. Pessoas como ela não ganhavam finais felizes. Pessoas como ela limpavam o chão onde os finais felizes aconteciam para outras pessoas. Então ela voltou a ser invisível. Voltou a cuidar de Felipe só quando ninguém via. Voltou a guardar os desenhos escondidos. Voltou a chorar sozinha no ônibus. Até que uma noite, 3 semanas depois daquela conversa, Felipe acordou no meio da madrugada gritando. Pesadelo. Marcos correu para o quarto, mas o menino não se acalmava. Chorava, gritava, pedia à mãe. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Marcos tentou abraçar, mas Felipe a empurrou. Não é você. Eu quero a tia Clara. Eu quero a minha mãe de verdade. As palavras perfuraram o peito de Marcos como vidro. Ele ficou ali, ajoelhado ao lado da cama, vendo o filho se debater, e entendeu. Ele não era o pai que Felipe precisava. Ele era o pai que Felipe tinha. Mas Clara? Clara era a mãe que Felipe escolhia. Todos os dias. Sem saber, Marcos desceu as escadas correndo. Clara estava no quartinho de empregada, deitada, mas acordada. Ela sempre ficava acordada quando Felipe não estava bem. Marcos bateu na porta. Ela abriu assustada. Ele tá pedindo por você. Ele tá chamando você de mãe. Clara correu escada acima, entrou no quarto, se ajoelhou ao lado da cama e abraçou Felipe. O menino se agarrou nela como quem se agarra num salva-vidas em mar aberto. Mamãe, eu tive um sonho ruim. Clara embalou ele, cantou baixinho uma cantiga que a avó dela cantava. E Felipe foi se acalmando aos poucos. Marcos assistiu tudo da porta e tomou a decisão final. Não porque era bonita, não porque era fácil, mas porque era certa. Na manhã seguinte, Marcos chamou Clara para conversar na sala. Ela entrou com o coração disparado, esperando a demissão. Mas Marcos estava diferente. Tinha uma pasta na mão. Clara, eu passei as últimas semanas com medo. Medo de ser enganado. Medo de perder meu filho. Medo de ser julgado. E esse medo quase me fez cometer o erro mais burro da minha vida. Ele abriu a pasta e tirou um documento. Eu conversei com meu advogado. O Dr. Mena disse que isso era loucura, mas eu demiti ele. Contratei outro, um que entende que família não é só biologia ou papel. Família é escolha. E Felipe já escolheu você. Todos os dias, ele escolhe você. Clara estava tremendo. Senhor Marcos, eu não entendo. Ele estendeu o papel. Esse é um acordo de guarda compartilhada. Você e eu. Eu cuido da parte financeira, da educação formal, do futuro material dele. Você cuida do que eu nunca consegui cuidar. Do coração dele. Você vai morar aqui, não como empregada, como mãe. A gente divide as decisões. A gente cria ele junto. E quando ele tiver idade para entender, a gente conta a verdade. Clara pegou o papel com as mãos tremendo. Leu uma vez. Leu 2. Começou a chorar. Por que o senhor está fazendo isso? Marcos sorriu. E era um sorriso triste, mas honesto. Porque eu percebi uma coisa. Eu posso dar pro Felipe tudo o que o dinheiro compra. Mas você dá para ele tudo o que o dinheiro não consegue nem encostar. E no final das contas, Clara, é isso que importa. Clara assinou o papel ali mesmo, com o rosto molhado de lágrimas. E pela primeira vez em 3 anos,
ela sentiu que podia respirar de verdade. Repara no que não é dito. Os meses seguintes foram de adaptação. Helena assinou o divórcio sem questionar. Levou metade dos bens e sumiu em algum lugar da Europa com o novo namorado. Felipe, aos poucos, começou a chamar Clara de Mãe Clara. No começo, ele não entendia direito, mas entendia o suficiente. Entendia que ela estava ali, sempre. Entendia que quando ele acordava com pesadelo, era ela que corria. Entendia que quando ele caía no parque, era ela que limpava o joelho e soprava para doer menos. Marcos aprendeu a dividir. Aprendeu a perguntar para Clara antes de tomar decisões. Aprendeu a ver o filho pelos olhos de quem ama sem esperar nada em troca. E Clara? Clara aprendeu que ser mãe não é só gerar, é estar, é permanecer. É escolher, todos os dias, ser a pessoa que fica. 1 ano depois, numa tarde de domingo, Felipe estava brincando no jardim. Marcos e Clara estavam sentados na varanda tomando café e vendo o menino correr atrás de borboletas. Felipe parou de repente, virou e gritou: "Mãe Clara, pai, vem ver!" Os dois foram. Felipe tinha encontrado uma joaninha pousada numa folha. Os olhos dele brilhavam. "Olha, a professora disse que Joaninha dá sorte." Clara se ajoelhou ao lado dele. "Dá mesmo, meu amor. E sabe por quê? Porque ela é pequenininha, mas nunca desiste. Ela voa, cai, levanta e voa de novo." Felipe olhou para ela com aquele jeito sério que criança tem quando está processando algo grande. "Que nem você, né, mãe? Você nunca desistiu de mim." Clara sentiu o peito apertar. Marcos, ao lado, colocou a mão no ombro dela. "Que nem ela, filho. Que nem ela." Naquela noite, depois que Felipe dormiu, Clara subiu no quarto dele e ficou ali, como sempre fazia, vendo o peito pequeno subir e descer. A pulseirinha vermelha, que ela tinha substituído por uma nova, mas igual, brilhava no pulso dele. Ela tocou de leve na própria pulseira e sussurrou: "Obrigada, vó. A senhora estava certa. A gente nunca se soltou." Fechou os olhos e orou. Não pediu nada, só agradeceu. Agradeceu pelos 3 anos duros. Agradeceu pela coragem de ficar. Agradeceu pelo filho que dormia ali, seguro, amado, completo. Quando a dignidade é pisada, a fé vira abrigo. Mas abrigo não é esconderijo, é força para levantar. 2 anos se passaram. Felipe tinha 6 anos e começava a fazer perguntas mais difíceis. "Mãe Clara, por que eu te chamo de Mãe Clara e não só de mãe?" A hora da verdade tinha chegado. Marcos e Clara se sentaram com ele numa tarde de sábado. Levaram ele para o jardim, para o lugar onde ele gostava de brincar. Marcos começou: "Felipe, você sabe que existem vários jeitos de amar, né?" Felipe acenou com a cabeça. "Eu sei. Que nem eu amo você e amo a Mãe Clara. Mas é diferente." Marcos sorriu. "Isso mesmo. E sabe, filho, a Mãe Clara é sua mãe de um jeito muito especial. Ela é sua mãe de coração. E também sua mãe que te colocou no mundo." Felipe franziu a testa. "Como assim?" Clara tomou a palavra. Sua voz estava firme, mas os olhos brilhavam. "Felipe, quando você nasceu, eu era muito jovem e não tinha como cuidar de você do jeito que você merecia. Então eu pedi ajuda. E o seu pai, que é um homem bom, disse que ia te dar um lar, uma família, tudo o que você precisava. Eu assinei um papel dizendo que ele podia ser seu pai, mas o meu coração nunca assinou nada. Ele continuou sendo seu, sempre." Felipe ficou quieto, processando. Depois perguntou: "Você me deu para ele porque não me amava?" A pergunta quebrou Clara, mas ela respirou fundo. "Não, meu filho. Foi o contrário. Eu te dei para ele porque te amava demais. Porque eu queria que você tivesse tudo. E depois, eu encontrei um jeito de ficar perto. Trabalhei aqui na casa, até que seu pai descobriu. E ele foi muito generoso. Ele me deixou ser sua mãe de verdade." Felipe olhou para o pai. "Você deixou." Marcos acenou. "Deixei, porque percebi que ela te ama de um jeito que eu tô aprendendo a amar." Felipe pensou por um longo minuto. Depois levantou, abraçou Clara e disse: "Obrigado por não ter ido embora de verdade." Clara desabou.
Abraçou o filho e chorou tudo o que tinha segurado. Marcos se juntou ao abraço. E ali, no jardim daquela mansão enorme e fria, uma família de verdade nasceu. Não perfeita, mas real. Não tradicional, mas verdadeira. Os anos continuaram passando. Felipe cresceu sabendo a verdade. Cresceu sabendo que foi amado 2 vezes, uma ao ser gerado e outra ao ser escolhido. Cresceu vendo o pai aprender a ser presente e a mãe nunca desistir. E quando tinha 10 anos, numa noite antes de dormir, ele perguntou: "Mãe Clara, você acha que Deus planejou isso tudo?" Clara, sentada na beirada da cama, sorriu. "Eu acho que Deus não faz as coisas do jeito que a gente espera, mas Ele sempre faz do jeito certo. Às vezes a gente passa por coisas muito difíceis para chegar no lugar onde a gente sempre deveria estar." Felipe acenou. "Tipo você limpando o chão até virar minha mãe de novo?" Clara riu baixinho. "Exatamente. Tipo eu limpando o chão até virar sua mãe de novo." E foi assim. Simples. Sem milagres espalhafatosos. Sem reviravoltas impossíveis. Apenas uma mulher que amou além do possível. Um homem que aprendeu a ver além do óbvio. E uma criança que ganhou o melhor dos 2 mundos. A pulseirinha vermelha continuou no pulso de Felipe até ele completar 12 anos. Num dia, ele tirou e guardou numa caixinha. Não porque não importava mais, mas porque agora ele sabia. O fio vermelho nunca precisou estar amarrado. Ele sempre esteve no coração. Qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? Hoje, Felipe tem 15 anos. Estuda num colégio particular, joga futebol aos sábados e toca violão que a mãe Clara deu de presente. Quando alguém pergunta sobre a família dele, ele diz: "Tenho um pai que me ensinou a construir e uma mãe que me ensinou a amar. Os 2 me salvaram do jeito deles." Clara continua morando na mansão, não como faxineira, como mãe, educadora e coração da casa. Marcos nunca se casou de novo. Aprendeu que família não se compra no altar. Família se constrói no dia a dia, com escolhas pequenas e grandes, com abraços e conversas, com presença e paciência. E às vezes, quando Felipe vai dormir, Clara sobe, fica ali na porta do quarto, observando o filho que ela nunca deixou de ser mãe, e sussurra baixinho, só para ela mesma: "Eu voltei, meu amor. Como prometi, eu voltei." A mansão continua no topo do bairro nobre. As luzes automáticas ainda acendem ao anoitecer. Mas o silêncio mudou. Não é mais vazio, é paz. O tipo de paz que só existe onde tem amor de verdade. E na parede da sala, numa moldura simples, tem uma foto. Clara, Marcos e Felipe, abraçados no jardim. A Joaninha que Felipe encontrou anos atrás, eternizada num clique. Embaixo, uma frase escrita pela própria Clara: "Família é quem fica, sempre." Se essa história te tocou, comenta "sim" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque tem gente desistindo do que mais importa só porque a estrada tá difícil. Mas lembra, a estrada difícil quase sempre leva pro lugar certo. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. E se precisar de força para dar o próximo passo, lembra dessa história. Lembra que amor verdadeiro não some. Ele só espera a hora certa de se mostrar. Qual promessa te segurou aqui? Escreve nos comentários e fortalece alguém. Porque fé não apaga a dor, mas dá direção. E direção é tudo o que a gente precisa para não se perder no meio do caminho. Fica com Deus. E lembra, você não tá sozinho. Nunca esteve. Itin ila tachimpasa poesai.